E ainda, meu querido Zagueirão, durante o evento em São Paulo, o Jair Bolsonaro também falou sobre a prisão de participantes na invasão da praça aí e dos estabelecimentos, dos prédios dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023. E criticou o plano Pena Justa do governo federal, que propõe ações para melhorias no sistema prisional e reintegração social de egressos. O ex-presidente afirmou que a medida serve para tirar vagabundo da cadeia. Vamos ouvir? Tem dezenas de mães que não dormem, não vê o filho dormir e não vê o filho acordar. 17 anos de cadeia. Acusação. Golpista? Pelo amor de Deus. Outra, tentativa armada. Não foi encontrada nenhuma arma lá. Não tem cabimento isso aí. É um excesso. E o governo lança agora um projeto chamado Pena Justa. Para tirar vagabundo da cadeia, né? Vagabundo criminoso. E esses coitados que estão lá, é justo uma pessoa pegar 17 anos de cadeia porque estava no acampamento? Pois é, Rodolfo... Meu Rodolfo Maris, eles fazem uma confusão aqui na minha cabeça. Rodolfo Maris, pois não. Dá para falar em projeto que tem o nome de Pena Justa hoje no Brasil? Olha, é bem difícil, né, Capês? Bem difícil mesmo. É um nome, tem uma semiótica por trás desse nome aí que nós devemos desvendar. Mas vamos atentar aos fatos aqui. Eu vou na pauta anterior e vou conectar com essa pauta, tá bom? A gente tem que se atentar aos fatos. Hoje, em 2025, dia 12 de março de 2025, Bolsonaro está inelegível, ok? Se as eleições fossem hoje, quem seria o nome ideal para bater de frente com o presidente Lula? Não tem. Hoje não tem. É por isso que nas declarações de Jair Messias Bolsonaro, ele se coloca como principal candidato a enfrentar o atual presidente em uma possível eleição em 2026. Mas fato é que a direita ainda não tem um sucessor. O Bolsonaro fez questão de colocar ali o governador de São Paulo como um atual governador, vai para a reeleição como governador e não como a principal sucessão ali a presidente da República. Então é claro que o Bolsonaro seria sim ainda o principal candidato a esse embate com o Lula. Tendo vista que a grande maioria lá no Pernambuco, por exemplo, né, teve uma grande pesquisa no Pernambuco e a gente viu que a popularidade do presidente caiu naquele estado que é considerado o berço eleitoral do PT. Então, Lula? Do presidente Lula. Caiu a popularidade do presidente Lula lá no Pernambuco, que é considerado um berço celeiro ali de votos do PT. Agora, sobre essa questão que o Bolsonaro está falando, Capês, como que a gente pode entender ele tentar defender as pessoas lá do 8 de janeiro? Talvez ele tenha que ser mais categórico no que ele fala, lembrando que isso já passou, está lá. Falar sobre o Pena Justa é tentar entender o que de fato diz a Pena Justa, que não se refere só a isso. Brigar pelas pessoas que estão presas lá no 8 de janeiro precisa de muito mais energia do que uma simples declaração vinda dele agora. Precisa de muito mais energia para você brigar com isso. E sobre a Pena Justa, eu preciso entender o que diz a Pena Justa para tentar argumentar aqui. Se trata de um fato promulgado por um ministro que tenta diminuir ou tenta ressocializar as pessoas que estão presas. Lembrando que no país nós não temos esse tipo de prisão. Ninguém que está preso hoje está lá ressocializando para voltar à sociedade. Muito pelo contrário, as pessoas que estão presas hoje entram lá por um crime simples e saem de lá com PhD em assaltante de banco. As nossas prisões são diferentes hoje, bem diferentes. Então essa Pena Justa vai ressocializar quem? Ah, beleza, a pessoa fica 4 anos presa, sai lá sob o regime semiaberto. No Brasil deveríamos ter prisão agrícola, não temos. Deveríamos ter uma pena justa para ressocializar essas pessoas. Para mim é mais do mesmo. A lei já diz sobre isso. O que a Pena Justa traz de novo? Nada. Eu concordo com o Rodolfo Maris. A lei de execução penal já traz todos os regramentos, todos os dispositivos que autorizam o cumprimento do que se chama pena justa. O que é a pena justa? O sujeito é privado só da sua liberdade, ele não é privado da sua dignidade, ele não é privado da sua integridade física, ele não é privado do direito à alimentação, ele não é privado do direito de ser tratado como gente, ele é privado de sua liberdade. Então, tudo que impõe um gravame além disso é injusto, porque não é a pena que foi imposta. Só que isso está na lei de execução penal. E a nossa querida doutora Raquel Galinatti
professor, eminente delegado de polícia, sabe. Essa lei entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1985. Faz 40 anos. Não tem colônia penal suficiente, não tem casa do albergado, o preso um número muito pequeno de presos consegue trabalhar para ter a remissão. Então, é melhor não falar em pena justa, é melhor falar em gastar menos dinheiro público para fazer mais presídios e dar condições às pessoas. Mas eu quero ouvir a opinião da polícia. O pena justa nada mais é do que uma releitura do que tudo que já está descrito na nossa legislação, que versa no âmbito penal, a legislação também extravagante sobre direitos humanos, assim como o uso progressivo da força, também outro plano que se colocou como inédito, também tem uma releitura do que tudo que está descrito na nossa legislação. Esses planos e essas metas não são inéditos e nem estão inovando para os operadores do direito, para os policiais penais, para aqueles que integram o sistema de justiça criminal. Até o presente momento não houve nenhuma inovação. Talvez um desvio de foco para que a gente não perceba tamanha incompetência na gestão da segurança pública num contexto nacional, em diretrizes e metas no combate ao crime organizado, em diretrizes e metas para que os estados, em colaboração, possam reforçar e desmantelar as facções criminosas internacionais, que cada vez mais estão poderosas, cada vez mais ousadas, digamos assim, e cada vez mais ultrapassando fronteiras. Eu não vejo plano de meta de endurecimento no combate ao crime, que é o que nos acomete na vulnerabilidade. Então a gente vê vários lembretes, vários bilhetes, mas nada realmente pontual. Agora, também concordo que é injusto quando nós pleiteamos uma justiça para todos os tipos de criminosos e criminosos severos, criminosos torpes, cruéis, e que matam, que estupram, que torturam, que sequestram, e a gente coloca como se fosse realmente o direito penal do inimigo para aqueles que praticaram atos de vandalismo no 8 de janeiro. Ali não vale o Estado democrático de direito. As leis ali também não estão preponderando, porque a gente percebeu que desde o início não houve audiência de custódia, desde o início foi um grande balaio de uma denúncia genérica e todos ali estão cumprindo pena. E nada se fala, é como se fosse uma outra categoria de criminosos. Não chegam a ser presos políticos, mas também não têm o privilégio dos presos torpes, cruéis e degradantes. Agora, o Sérgio Zagarino, pena justa também é aquela pena que é cumprida, né? Porque em fevereiro de 2024, o governo tinha acabado de assumir, teve a fuga do Deizin e do Tatu, lá do presídio de segurança máxima, tá? Máxima é que está escrito lá. Presídio de segurança máxima de Mossoró. Saíram praticamente andando, cortaram com um tesourão que estava ali próximo, no almoxarifado, passaram pela grade e foram embora. E não tinha sentinela no momento. Então, também precisamos cuidar melhor, né, do quem integra o crime organizado. E pena justa também é condenar aqueles que praticam crimes e as organizações criminosas que dominam o país impunemente. Sem dúvidas nenhuma, Capês. E eu vou estender até um pouco o raciocínio. Hoje nós não temos presídio suficiente para a quantidade de pessoas que devem ser presas. Esse é um ponto. Então, quando a gente vai debater a questão de segurança pública, eu gosto de atacar o problema de forma sistêmica. A questão da segurança pública não é um problema apenas oriundo da segurança pública, mas sim falta de investimento em educação, cultura, esporte, que você proporcionando esses investimentos nessas áreas, evidentemente você vai dar oportunidade para os jovens que irão preferir seguir esse segmento ao invés de ir para a criminalidade. Porém, isso não é a realidade. Hoje a realidade do Brasil é de uma criminalidade, principalmente de muitos infratores, alguns menores de idade, outros maiores, são problemas distintos, porém, esses infratores que dia após dia movimentam todas as polícias, todas as forças policiais do país, que são levados à delegacia e saem na audiência de custódia no dia seguinte, eles movimentam muito o custo do nosso sistema de segurança pública.
porque eles não ficam presos. Como é que a gente fala de pena justa se sequer pena esses indivíduos estão cumprindo? Como é que a gente fala de pena justa se, o Rodolfo pontuou muito bem, que após eles irem para o presídio, eles caem na universidade do crime? O que a gente tem que fazer é pegar modelos de outros países e começar a se adequar aqui no Brasil. Eu vou dar um exemplo aqui do presidente Bukele lá em El Salvador. O cara criou um presídio de 40 mil pessoas. 40 mil pessoas. Aqui o Carandiru, quando deu todo aquele problema, tinha uns 7.500. O cara criou um de 40 mil pessoas e começou a exercer o direito de restringir liberdade. Ah, mas lá ele teve violação de direitos humanos. É com essa ideia de violação de direitos humanos que chegou mais esse caso no STF, que por intermédio do STF está intervindo nos outros poderes. Todo dia a gente vem aqui e comenta uma decisão relacionada a algum assunto de interferência entre os poderes. Como é que a gente vai viver numa democracia harmônica e independente assim? Sendo que a Suprema Corte toda hora está interferindo. Olha, você tem que apresentar um plano para progressão de pena. E aí o próprio que você fez, Fernando, você disse, mas já existe, está aqui, é a lei. Supremo, é a lei. Só que o governo não tem opção, teve que fazer. Aí eles lançam esse pena justa com 300 medidas para ressocializar. Pô, quem está assistindo dá risada, porque ressocializar o quê? Você pega um indivíduo que muitas vezes cometeu um crime de menor potencial ofensivo, coloca na universidade do crime e o cara sai filiado, faccionado a uma organização criminosa. E esse cara, ele vai receber o cuidado dessa organização criminosa dentro do presídio e depois ele ainda, quando tem saidinhas, porque os crimes de grande potencial não tem saidinha. Esses caras ficam lá reclusos, mas eles captam esses menores, esses jovens, essas pessoas que iniciam no crime organizado para fazer metas, para cumprir metas dentro da facção, para eles crescerem. São dessas pessoas que muitas vezes saem na rua, quando saem saidinha, e cometem crime, cometem homicídio em face das nossas forças de segurança. Então, essa história de pena justa, essa história de interferência do Supremo, é uma coisa que a gente não consegue compreender. O que nós precisamos é, sim, um governo que tenha pulso firme para combater a criminalidade em todas as esferas, principalmente no que comentou aqui a Raquel em relação ao crime organizado. Ademais, isso é história para o boi dormir. Isso aí a gente já tem a lei de execução penal que deveria, inclusive, ser revista pelo Congresso. Muito bem. Túlio Nassa, qual a sua avaliação sobre a tal pena justa? O Brasil tem sido o país das grandes ideias que não funcionam, que não são postas em prática. Acho que é o 50º plano que eu vejo na área de segurança. Queria te ouvir. Olha só, Capês, meus colegas aqui falaram muito bem sobre vários pontos e o resumo que eu posso fazer disso é o seguinte: o problema da pena justa no Brasil não é da lei, das ideias, é de política pública. Veja só a realidade de hoje. O sujeito entra no sistema prisional, tem contato com o crime organizado dia a dia, é facilitada a saída dele e ele sai e vai para onde? Você acha que ele sai, ele vai na igreja, ele sai, ele vai procurar um trabalho? Infelizmente, os índices, os dados mostram que a reincidência dele ou o não retorno ao sistema prisional é enorme. Então, é um modelo que não funciona, não é o que diz a lei. Então, o que precisa ser feito? Precisa de investimento público, né? Precisa de política pública e não a legislação. Investimento seria o quê? Seria transformar os sistemas prisionais em algo proativo para o preso lá e não diminuir a pena, que ele possa ficar lá cumprindo sua pena com medidas que permitam uma ressocialização, muito embora é um processo difícil. O sujeito que já está lá condenado por um latrocínio, por exemplo, consideramos que é difícil que ele se ressocialize. Mas para isso, quais são as melhores medidas? Muitas vezes o que funciona? Religião, muitas vezes tira o sujeito da criminalidade, trabalho, estudo. Então é preciso de investimento para que o sujeito cumpra a pena dele integralmente e que ele não tenha contato com o crime, não seja uma universidade do crime, o sistema prisional, seja uma universidade do trabalho, do emprego, da religião, do estudo. Isso precisa de uma coisa, duas, na verdade: vontade e dinheiro.